Boa noite, galera esperta, canal Educação EJA. Tudo bem por aqui, meu povo? Tudo tranquilo? Aquele abraço carinhoso, desejando para vocês um momento de muita arte, de comunicação, tá bom? De troca de conhecimentos, tá bom, galera? A todos vocês, aquele abraço carinhoso. Meus amores, hoje a gente vai para as vanguardas europeias, começar com o nosso querido expressionismo. Quem já trabalhou uma expressividade artística? Quem já se emocionou aí na arte? O contexto do século XX, lembra lá, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Então vão surgir as vanguardas europeias. E nós vamos hoje trabalhar aí a primeira vanguarda chamada expressionismo, tá bom? Todos vocês, olha, Campo Largo, Caridade, Elesbão Veloso, São Francisco do Piauí, Lagoinha, interajam, tá bom? Fiquem à vontade para participar, tá bom? Tô vendo aqui que tá chovendo por aí, né? Aqui armou uma chuva, mas como tá muito quente, eu acho que ela deu uma volta, assim. Ainda não caiu aqui não, com fé há de cair. Beleza, galera? Então vamos para esse momento aí que é interessante, expressionismo, as vanguardas europeias, tá? Então olha aí, o que é expressionismo? É o nosso objetivo de hoje, compreender as principais características do expressionismo. E perceber como isso ainda hoje é bastante usual no mundo das artes. E no final a gente resolve questões, beleza? Olha aí, o expressionismo ele é de origem alemã, sobretudo lá a Segunda Guerra Mundial, onde a gente vai ter todo aquele sofrimento, né? Perseguição aos judeus, o Holocausto, etc, etc. Então, esse expressionismo ele surge de uma forma triste, melancólica, depressiva, porque o contexto era de guerras. Ok? O contexto era de guerras. Então, de fato, essa expressividade que a gente começa a perceber nas obras expressionistas, ela tem uma temática muito triste. Tá bom? Só que o expressionismo hoje, por exemplo, ele tem N formas de ser percebido. Mas no princípio ele era meio triste, vamos ter essa ideia, né? Olha aí, ó, a origem. O termo é designado, né, somente a arte alemã no início do século XX. É pertinente, porém, classificá-lo como um fenômeno que teve diversas faces em toda a Europa e no resto do mundo, né? Tá bom? Então ele nasce na Alemanha porque o contexto, galera, nós vamos ter aí a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? O século XX, ó, né? A época dos grandes massacres. Então, o expressionismo ele vai trazer esse contexto de época, tá bom? Em época de guerra, há uma tristeza generalizada, né? Show de bola? Então, ali, autores precursores do expressionismo, com ênfase na emoção subjetiva, olha aí, ó, e na defesa de uma poética sensível à expressão do irracional, dos impulsos e das paixões individuais, encontram suas raízes no pós-impressionismo de Van Gogh e Paul Gauguin, no simbolismo, no Art Nouveau e principalmente em Gustavo Klimt. Na Alemanha, a principal precursora do expressionismo foi Paula Modersohn. Então, galera, olha o que a gente vai pegar aqui, ó. Emoção subjetiva. Como assim, tio? Olha, a tristeza, galera, a depressão, que nós estamos aí vivenciando o Setembro Amarelo, né? Valorizando a vida, tá? Veja que é uma emoção subjetiva quando uma pessoa está triste. Às vezes a gente não consegue ver isso esteticamente falando, visualmente falando, porque aquilo é mais interno, é ou não é? Então, com ênfase nessa defesa, né, nessa emoção subjetiva e uma defesa de uma poética, olha aí, ó, sensível à expressão do irracional. O que ele quer dizer, galera? Que é de dentro para fora, dos impulsos, das paixões individuais. Então, guardem isso. O expressionismo é de dentro para fora. Ok? Tranquilidade? Conceição Thalma Lima,
Boa noite, Thelma Lima. Show de bola. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Tá bom? Então, essa subjetividade hoje, ela é chamada num contexto social. Ei, vamos perceber quem está do nosso lado, se está triste, se está passando por uma dificuldade. Vamos dialogar, vamos tentar ajudar, é ou não é? Hoje, século XXI, nós temos que ter essa visão. Ok? Porque isso já foi trazido pela arte, é trazido pelo contexto social, essa preocupação com o próximo. Expressionismo versus impressionismo. Aqui nós vamos estabelecer uma diferença de dois segmentos que, hora ou outra, as pessoas confundem. O expressionismo, ele é diferente, galera, do impressionismo. Em qual aspecto? Olha aí, ó, ficou bem fácil pra gente. Lembra que eu disse para vocês que o expressionismo é de dentro para fora? O impressionismo é de fora para dentro, ele é mais impressionante. Peguem o termo, né? Como assim, tio? Os pintores pintam uma paisagem rápida, com uma técnica incrível, e isso impressiona. Enquanto o expressionismo, ele traz sentimentos nas obras de arte. Beleza, galera? Então, o expressionismo se opõe ao caráter essencialmente visual, desenvolvido pelos impressionistas, adotando uma atitude subjetiva e muitas vezes até agressiva com relação à realidade. Esse fenômeno acontece de dentro para fora. Então, olha só, o expressionismo, ele é sentimento, ele é subjetivo, então é de dentro para fora. Trazendo à tona as emoções, as angústias e o ponto de vista dos artistas. Já no impressionismo, olha aí, o impressionismo vai ficar de azul e o expressionismo de amarelo, tá? Já no impressionismo, nós vamos ter o quê, ó? Exaltação da imaginação, a linha, a cor, a forma. Então você vai estar contemplando imagens belíssimas. Enquanto no expressionismo, às vezes a imagem ela é carregada do teor da morte, da depressão, da tristeza. Isso ficou claro para vocês, galera? Porque muitas pessoas confundem o impressionismo com o expressionismo. No impressionismo, os artistas paravam em frente a uma paisagem, por exemplo, um jardim, e pintavam aquele jardim rapidinho numa tela. Ficava a coisa mais linda do mundo. Porém, a imagem ela não era bem nítida. Tá? Já no expressionismo, você vai ter imagens que trazem pessoas em situações de morte, de tristeza, depressão. É subjetiva, é de dentro para fora. Fica tranquilo, Thelma? Esse entendimento aí, essa diferença entre o expressionismo e o impressionismo? Show de bola. Olha aí uma pintura impressionista e uma expressionista. Aqui nós temos uma obra de Paul Signac, né? Perdão, Jorge Seurat. É um recorte de uma tela, né? E do lado direito nós temos aí os 14 girassóis de Van Gogh. Van Gogh é o pai do expressionismo. Porque lembra lá, o Van Gogh ele tinha problemas de ordem psíquica, né? Ele era meio esquizofrênico, sofria com alcoolismo. E as obras dele são bastante expressivas. E a fase amarela é uma fase que denota quando Van Gogh estava alegre. Dizem que ele tomava até tinta amarela. Tomava até tinta amarela quando estava se sentindo triste. Queria se alegrar, ele tomava tinta. Nunca façam isso, galera. Pelo amor de Deus. Muitos artistas já até morreram, né, com essa situação de intoxicação. Beleza? Olha aí, ideologia do expressionismo. Tem como principal ideologia essa visão subjetiva, como a gente já colocou 30 vezes aí, ó. Uso da cor e da linha. Agora, olha só,
visão de mundo, né? Através do temperamento. O artista registra uma impressão do seu próprio temperamento. Por exemplo, galera, você vai fazer uma obra, uma pintura que quer representar uma alegria que você sentiu, ou uma tristeza que você sentiu. Isso é expressionar, essa é você trazer a sua expressividade. As crianças, nas primeiras idades, os primeiros desenhos, são bastante expressivas. Tem um que faz uma bocona bem baixa assim quando está triste, tem um que faz uma bocona assim bem alegre. Lembra lá que hoje você pega, tem lá na prova dos adolescentes e crianças, tem uns emojizinhos para dizer se você está feliz, está alegre, ou está triste, né? Zangado, enfim. Você tem essa expressividade comunicativa, ok? Característica lá do próprio expressionismo. Olha aí nosso querido Ernest Louis Kirchner, trazendo Franzi perante uma cadeira talhada. Aí você olha, as cores são reais? Menina com o rosto todo verde e tal. Há um simbolismo nas cores. Você pode se expressar de uma forma mais livre, porque uma das características das vanguardas, galera, é essa quebra dos padrões acadêmicos. Você pode fazer a sua pintura como você queira. Beleza? As cores têm simbologia. Até mesmo porque o contexto, ele vai ter essa ligação, né, das guerras. Nós vamos perceber que a industrialização, a Revolução Industrial gerou outras cores, outras tintas, expressividades, né? Hoje você compra estojos com diversas cores, é ou não é? Para você se expressar, as crianças adoram essas cores, tá bom? Há um exagero, uma deformação, é ou não é? Veja que há uma deformação. Essa deformação, ela é proposital, porque chama a atenção. Agora veja que o rosto da jovem não traz uma felicidade, assim, tem um meio sorriso, está numa cadeira talhada, uma cadeira chique, né? Uma cadeira de madeira talhada manualmente, só que você vê que o artista não intensifica essa ideia do entalhe da cadeira, mas o rosto da personagem da Franzi, né? E aí? O que vocês acham que está mais claro na obra? Essa simbologia das cores, essa indumentária, veja que a roupa dela parece ser uma roupa chique, né? Mas o rosto dela toma a maior parte da tela, ó. E a cadeira parece até ter um rosto atrás, né? Meio zangado, como se a própria questão de você ter materiais luxuosos, mas beirando uma guerra. Olha, em 1910 e 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial. A sensação que se teria é o quê? Pois temos tudo, mas não vamos nem poder usufruir, né? A cara dela tem uma certa tristeza. Vocês notam? Beleza? Principais características: o uso de cores simbólicas, imagística exagerada, intensa. Veja ali que a gente observa um rosto, né, exagerado. Uma das características das manifestações alemãs do expressionismo é que, em geral, apresenta uma visão sombria da humanidade. Logicamente que na Alemanha, século XX, nós temos uma pressão, né, política, social terrível, que a gente não quer voltar mais nunca para aquela época. Movimento heterogêneo, o qual proporciona uma atitude e uma forma de entender a arte que aglutinou diversos artistas de tendências variadas. Olha aí, galera, então o expressionismo, vários artistas treinaram o expressionismo. Porque, de fato, a arte, ela pede nossa expressividade, não é?
níveis intelectuais de diferentes formações. Olha aí como a gente falou, ó, deformação da imagem e cores resplandecentes, vibrantes, fundidas ou separadas. E isso é o contexto. Século XIX, nós tivemos Revolução Industrial. Após a indústria, vem logo uma guerra, né? Ô, lapada. Ok, meus amores? Olha aí, o pintor recusa o aprendizado técnico e pinta conforme as exigências de sua sensibilidade. O pincel vai e vem, fazendo e refazendo, empastando ou provocando explosões. Então, galera, mais uma vez, de dentro para fora. Quando você estiver fazendo uma pintura, que você traz um sentimento, isso é expressionismo. Show? Tem música expressionista? Oxe, a música ela é expressionista, né? Os vários estilos. Os vários estilos. Tem música aí que ela fala do amor, outra é da paquera, da brincadeira, da diversão. Ok, meus amores? Show de bola. Preferência pelo patético, trágico e sombrio. Logicamente que isso marcado pelo expressionismo alemão. O artista vive não apenas o drama do homem, mas também da sociedade, produzindo obras dramáticas, angustiantes e com sensações dolorosas sobre o destino do homem. Aí você diz, eita, professor, o expressionismo é pesado, né? De fato, galera. Tanto é que os outros movimentos começam a barrar um pouco esse expressionismo. Porque ele tinha uma temática, geralmente, literalmente, pesada, né? Imagine aí, todo dia, se a gente fosse assistir novelas e filmes e programas que falassem só o lado sombrio da sociedade. Não teríamos esperança, né? Ok? Então, o expressionismo, ele acaba tendo que modificar depois, com o tempo, né, a sua temática principal. Olha aí, pintores expressionistas. Van Gogh, Edvard Munch, Eminaud, James Ensor, Egon Schiele, Otto Dix, Vasily Kandinsky, Paul Klee, Francis Bacon e o nosso querido brasileiro Cândido Portinari. Esse aqui, galera, morreu intoxicado pelas próprias tintas, ó. Ele fazia painéis gigantes de até 15 metros, né? Que precisava de andames, e aí quando ele ia se movimentar, ele botava o pincel na boca, com a tinta. E aí a tinta ia se acumulando, não é a tinta, o chumbo da tinta, ia se acumulando no corpo dele, morreu intoxicado. Depois nós vamos ter uma aula específica sobre modernismo e vamos falar sobre Cândido Portinari, tá? Agora nós vamos ver obra dessa galera aí, vamos ver mais imagem, tá bom? Olha aí, galera, uma das obras mais emblemáticas do expressionismo, O Grito, de Edvard Munch. Quem já viu essa tela aí? A maioria de vocês, é ou não é? Esse cara aí do meio da tela, do centro da tela, é o próprio artista. Ele teve uma crise, um piti, né, que a mamãe chama um piti. Ele deu um piti no meio da ponte. Piti é um termo bem antigo, né, galera? Hoje as crises, nós temos crises de ansiedade, né? Um termo que está bem em evidência nos dias atuais, porque temos muitas informações em pouco espaço de tempo. E olha aí, O Grito, em norueguês Rik, é uma série de 4 pinturas do norueguês Edvard Munch, em 1893, já em Revolução Industrial, né? A obra representa uma figura andrógena num momento de profunda angústia e desespero. O plano de fundo é a doca do fiordo de Oslo, ao pôr do sol. O Grito é considerado uma das obras mais importantes do movimento expressionista e adquiriu o status de ícone cultural a par de Mona Lisa de Leonardo da Vinci, justamente porque é uma das obras mais emblemáticas do expressionismo, assim como Mona Lisa do Renascimento. A série tem 4 pinturas conhecidas, né? 2 dos quadros da série, A Ansiedade e o Desespero, encontram-se na posse do Museu Munch, em Oslo, e outro na Galeria Nacional de Oslo, e outra numa coleção particular.
Em 2012, esta última tornou-se uma pintura mais cara da história a ser arrematada no leilão por 119 milhões de dólares. Ah, horripilo, aí pode chorar mesmo. Imagine aí, galera, você comprar um quadro por 119 milhões de dólares. Isso na arte é meio chocante, né? Tem quadros que valem mais do que uma pessoa. Como é que pode? As pessoas morrendo de fome aí em outras partes do mundo e um quadro valendo tantas vidas, né? Beleza, galera? Agora, olha que interessante, porque ela guarda um contexto, né? Olha, nós estamos vivendo o Setembro Amarelo. Existem campanhas, símbolos para a gente valorizar a vida, não atentar contra a vida, não ao suicídio. E o artista vem e mostra naquela época como era a campanha Setembro Amarelo deles. Ele, ei, galera, eu tive uma crise, olha aí essa pintura. Estava caminhando nesse lugar aí, de repente me veio aquela crise existencial, aquela crise de ansiedade. Olha que interessante, né, galera? Isso já aconteceu em massa. Tá bom? Quem já assistiu um filme chamado A Fantástica Fábrica de Chocolate, do William Wonka? Ele mostra a Revolução Industrial. Muitas pessoas ficavam tristes porque não tinha aquela condição ainda, ou ficava assustada pela perca do emprego, pela substituição das máquinas. As pessoas são substituídas por máquinas e houve uma depressão em massa, tá bom? Em seu diário, em uma entrada intitulada Nice, 22 de janeiro de 1892, Munch escreveu, o próprio artista: uma noite eu estava caminhando por um trajeto, a cidade estava de um lado e o fiord estava abaixo. Eu me sentia cansado e doente. Olha, isso é um relato do próprio artista. Parei e olhei para o fiord. O sol estava se pondo e as nuvens ficando vermelhas como sangue. Olha o simbolismo das cores. O artista coloca essa ideia de sangue no ar, porque de fato já tem-se uma tensão, né, com essa chegada da industrialização. Veja que o rio parece que está todo contaminado, todo preto, e passa pela roupa do artista, está no horizonte. Há uma crítica nessa obra. Beleza? Senti um grito passando pela natureza. Pareceu-me ter ouvido o grito. Eu pintei este quadro. Pintei as nuvens como sangue real. A cor gritou. Isso tornou-se o grito. Olha aí, o relato do próprio artista. Vivendo um contexto e trazendo isso para a sua obra. Olha aí, Edvard Munch, a morte. Veja que as temáticas geralmente são voltadas para esse lado, meio que... Geralmente era algo difícil da gente comentar, né, galera? Na verdade, a morte é uma coisa muito complexa. Em algumas culturas é festejado, como se a pessoa tivesse completado a sua missão e seguiu para outro plano. Em outras culturas é um sofrimento geral. E há um luto aí. Veja que o artista, por meio dessa simbologia das cores, ele envolve toda a família nessa nuvem negra. E ainda hoje, quando morre alguém, a gente coloca lá luto, né? Os estatuzinhos, preto e tal. As cores, esse simbolismo das cores, ele surge aí nas vanguardas europeias, sobretudo no expressionismo. Veja que o rosto, ele está ali com uma expressividade que nos traz o sentimento da morte, da tristeza. Beleza, galera? Então, o artista trazer esse subjetivo por meio da pintura, fazer pensar sobre isso, fazer sentir, hoje nós conseguimos antecipar, prever, tá? Atuar socialmente falando, né?
Por que morria muita gente nessa época? As doenças, depressão, falta de medicamento, saneamento. A chegada da industrialização trouxe literalmente essas problemáticas sociais, né? A falta de esgotamento, saneamento básico, as pessoas contraíam muita doença, as pestes, né? As epidemias, etc. Beleza? Então veja que a simbologia do branco, olha, geralmente a cor branca estava relacionada ao morto e o preto ao luto. O vermelho, ele associa sempre às advertências. Essa criança estava numa crise, né? Essa obra diz que a própria mãe dele, Edvard Munch, né? A mãe e a criança, olha lá, ele como se estivesse ali no cantinho, ó. Beleza? Show de bola, né? Agora, olha que interessante. James Anson, ele traz aí essa tela já totalmente diferente. A entrada de Cristo em Bruxelas. Olha, só que Jesus não andou em Bruxelas, não. Bruxelas é na Bélgica. Até hoje em dia, Jesus não andou pela Bélgica, não, né? Porém, ele rodou o mundo inteiro. Hoje, principalmente, tem de estar nos nossos corações, né? No nosso dia a dia. Então, a mensagem de Jesus, ela transforma multidões. Veja que aqui nós temos multidões de rostos, alguns tristes, outros tendendo a sorrir. Outros meio preocupados, zangados, né? Outros mascarados. Então, essa entrada do Cristo em nossas vidas, literalmente, o pintor, traz aí como uma novidade, né, uma esperança, mas dentro desse contexto aí, ó, vive lá a sociedade, vive o social, né, vive a comunicação, vive o entretenimento. Agora, numa época, né, que as pessoas precisam de fé, alimentar a fé, Jesus sempre é uma grande âncora, uma base, não é? O homem bom, exemplo. Então, os artistas também trazem isso como temática. Olha aí o oposto, Van Gogh trazendo caveira com cigarro aceso. Os vícios dessa época, galera, foram complexos, né? Depois da Revolução Industrial, nós vamos ter a Belle Époque, uma época de muito luxo e muitos vícios, sobretudo o álcool e o tabagismo. Né? Van Gogh era viciado em álcool, galera. Tanto é que tem lá uma das suas cartas de despedida que ele escreve ao irmão Theo. Ele diz, meu irmão, quando você for mandar 1 litro para mim, 1 litro de absinto, né, que era uma das bebidas que ele mais gostava, não mande só meio litrinho, não. Mande 1 litro inteiro. Porque eu estou aqui escrevendo essa carta para você bonzinho e porque você mandou só meio litro. Enfim, ele era muito viciado em álcool. Agora, veja que há uma inquietação em Van Gogh. O tabagismo, galera, o fumo como um todo, é um vício que antigamente era luxuoso. O vício era luxuoso. Tá? E aí há uma preocupação de Van Gogh porque, de fato, ele via colegas dele morrerem viciados em álcool e tabagismo. O próprio Henri Toulouse-Lautrec morreu aos 28 anos de idade, né, alcoólatra, e contraído sífilis. Ok? Beleza, galera? Show de bola? Landia Temores. Show. Meus amores, o áudio está chegando para vocês aí, todo mundo? Beleza, beleza. Então vejam só, Van Gogh é o pai do expressionismo. Esse vício, galera, hoje, por exemplo, as carteiras de cigarro, elas trazem essas imagens meio que estranhas, uma pessoa morta, uma pessoa com problemas de pulmão, impotência e etc., para alertar as pessoas sobre esses vícios. E antigamente isso era luxuoso.
As pessoas achavam charmoso, né? Estar nessa levada aí da moda, tá bom? Olha aí, Emil Nolte, a crucificação. Observe que ele deforma, né, a imagem, chamando essa expressividade meio grotesca que era a própria crucificação na época de Jesus. As leis romanas elas eram muito severas, né? Assim como a guerra que estaria a chegar. Olha aí a obra, ó, 1912. Quando começa a Primeira Guerra Mundial? 1914. E aí Jesus parece que foi esquecido, porque os homens entravam em guerra. Esqueceram aquele pacificador, né? E aí ele traz novamente uma crucificação. Jesus foi esquecido. Vai ter guerra. Ok, galera? Pegaram a ideia? Os artistas, eles criam com essa inspiração de contexto. E quando a gente começa a analisar a narrativa, a gente vai entender, né? Em 1912 já se havia uma tensão para a Primeira Guerra Mundial. Então é como se a própria mensagem de Jesus tivesse sido esquecida. E ele traz novamente essa temática. Tá bom? Olha aí, Egon Schiele, a família, 1918. E aí a família já está sem roupas, toda azunhado ali, como veja que o pai parece que está numa coceira, a mãe está com o corpo todo patacado, cheio de pataca, né, gente? Né, cheio de manchas, de marcas, por causa das doenças da época. Olha, o piolho do rato, a peste bubônica, as pessoas queimavam as roupas, porque a peste bubônica ela era passada pelo piolho do rato. Olha, interessante que na pandemia, aqui no coronavírus, houve um processo também de queimas de roupa, né? Os primeiros casos, as pessoas que pegavam, contraíam o vírus, literalmente tinham as roupas queimadas, né? Beleza, meus amores? Vejam que o contexto, mais uma vez, é social. O expressionismo trazendo os sentimentos. Olha o olhar esbugalhado, um olhar... O pai olha como se estivesse olhando para o pintor. A mãe olha de lado e a filha um olhar meio que perdido também. Então, há um sentimento nessa obra, né? Sobretudo essa tristeza, esse descaso, esse abandono. Tá bom, galera? Olha aí, Otton Dix, bebê recém-nascido nas mãos. E aí já de 1927. 1927 é um entre guerras, né? Nós temos a Primeira Guerra Mundial e depois vamos ter a Segunda Guerra Mundial, que vai terminar só em 45. Então a primeira ela dura 6 anos, depois dura 4 anos, não é assim? 10 anos de guerra, galera. Uma criança que nasce em guerra, olha as mãos que segura. Quem é essas mãos? Quem é o pai? Quem é a mãe? Um recém-nascido deveria estar nas mãos, né? Mas aí as mãos estão ocultas. Quem é essa pessoa aí? Órfãos de guerra. Crianças que nascem em guerra geralmente acham que aquilo é normal. Aquela tristeza, aquela condição. Né? Lá no Iraque, no Afeganistão, para aquelas bandas lá, Mesopotâmia, né? A gente vê imagens de crianças que literalmente já nascem com um fuzil na mão, né? Já nascem armadas. Então, há uma crítica nessas obras, há uma reflexão. Tá bom, galera? Uma criança, se ela é colocada num contexto violento, naturalmente ela vai se tornar violenta. Né? Então, veja que há toda uma relação de percepção social aí nestas obras. Show? Olha aí agora nosso querido Wassily Kandinsky, ou Vasily Kandinsky, A Fuga, 1914. E a fuga, perdão, e o ano aí é o estopim da Primeira Guerra Mundial. E veja que você não entende nada aí nessa obra. Estourou a guerra, meu amigo, aí é Deus nos acuda, cada um correndo para um canto. Veja que o abstracionismo,
é uma característica que está aí nesse expressionismo abstrato. Há uma expressividade em cores, mas você não consegue dizer se é uma pessoa, um carro, o que é isso aí. Olha o nome da obra, Fuga, uma espécie de escape. E há uma sobreposição de cores e formas, tal é que a gente não consegue identificar nenhum tipo de elemento para dizer se tem um peixe, uma casa, um carro. Ok? Show de bola? Olha aí, Paul Klee, o balão vermelho. Veja que não tem crianças a brincar com esse balão. A imagem traz uma certa poluição, uma certa sujeira. 1922. Nós temos períodos também aí entre guerras, né? E há uma tensão aí no ar, né? Um balão vermelho ao ar. Olha aí a cesta do nosso Van Gogh. A cesta é aquela famosa palhinha depois do almoço, galera. Eita, mas faz tempo que eu não tiro uma. Depois do almoço você dá aquela comida, aquela favazão, aquele arrozão com caldo. Já me deu foi broca. Imaginei aquele cozidão, aí depois você tirar um soninho. Rapaz, é bom demais, meu amigo. É ou não é? Agora, esses trabalhadores aí, eles estão muito cansados. Olha o tanto de feno que eles já trabalharam. Olha a estrovenga de mão, essas ferramentazinhas que você usa uma inclinação da coluna excessivamente, né? Então, há uma crítica aí também. Os dois camponeses encostados no montículo de feno, sem o uso tradicional da fisionomia, mas veja que nós conseguimos perceber um cansaço que está nítido na obra. Então, o expressionismo, ele é sentimentos, é de dentro para fora. Olha aí a Madonna, de Edvard Munch. É uma jovem bela, uma bela jovem, mas o rosto introspectivo. Veja que a nudez da imagem, ela não é erótica. Ela não é erotizada. A gente chama muito mais a atenção o rosto dessa jovem e essas perturbações que parece que está em torno dela. Os pensamentos, né? Os ciclos de pensamento, mostrando uma condição psicológica, psíquica. O rosto é introspectivo. Há uma tristeza no rosto dessa jovem. Apesar dela ser muito bela, parece que ela não está refletindo essa alegria, né? Olha aí, mais uma vez, Edvard Munch, a morte no quarto da doente. Lembrando que essas temáticas, né, são de contexto das mortes derivadas, né, dessa falta do saneamento urbano, da chegada das máquinas, da Revolução Industrial. Tá bom? Aqui no Brasil, nós vamos ter na Semana de Arte Moderna os artistas brasileiros se inspirando nessas temáticas europeias. E aqui nós vamos ter a Anita Mafaldi, né? E o nosso querido também, o Cândido Portinari, o Retinante e a Estudante, né? A Boba. Tá bom? São obras do expressionismo brasileiro. Depois nós vamos ter uma aula específica sobre o expressionismo, na verdade sobre o modernismo no Brasil. Olha aí, galera, uma questãozinha do Enem, tá? Nós temos aí dois textos. O texto 1, essa pintura, de René Magritte, e o texto 2, também de Magritte Duras, né? Tem um rosto lacerado por rugas secas e profundas, sulcos na pele. Não é um rosto desfeito, como acontece com pessoas de traços delicados. O contorno é o mesmo, mas a matéria foi destruída. Tem um rosto destruído. E ele está trazendo para a gente aí, galera, características das catástrofes que aconteceram, que a gente está falando sobre ela, a época dos grandes massacres, né? Na imagem e no texto do romance de Margaret Duras, os autorretratos apontam para o modo de representação da subjetividade moderna. Na pintura e na literatura modernas, o rosto humano deforma-se, destrói ou fragmenta-se. Em razão de quê, galera? Das catástrofes que assolaram o século XX e da descoberta de uma realidade psíquica pela psicanálise.
De dentro para fora, mais uma vez. Ok? Tranquilidade? Bora mais uma? Olha aí, quanto ao movimento artístico expressionismo, o que a gente pode observar, galera? Letra A. O artista representava apenas o que via em relação ao fato que está sendo retratado. Aí não tem sentimento, né? Apenas o que via está fora. Ele tem algo a dizer, é pessoal, é interno. Não é apenas o que vê, não. Isso aqui seria, apenas o que via, seria mais para o impressionismo. Beleza? Letra B. Para os expressionistas, representar o movimento era sempre o ideal. Não falamos muito em movimento, né? Falamos em sentimentos. Tá bom? Letra C. Para alcançar seus objetivos, os expressionistas chegavam a pintar a realidade. Não. Uma realidade, mas é uma realidade psíquica. De dentro para fora. Letra D. Representava o interesse dos camponeses. Não. Letra E. De excelente, galera. Ó. Enquanto o impressionismo se preocupava com as sensações de luz, os expressionistas tinham como preocupação e objetivo retratar as emoções e angústias do homem do século XX. Beleza, galera esperta, meus amores da EJA? Vou deixar aqui um abraço carinhoso em todos vocês, tá bom? Convidando aí a sempre essa expressividade artística no seu dia a dia. Valeu, galera, a gente se encontra na próxima semana. Show, tamo junto, valeu!